Gente, vamos a mais uma edição do Conversando com Você. O tema de hoje é o medo de ser. E você, tem medo de ser você mesmo? Já parou para pensar sobre o assunto? Humildade. O que seria a humildade? A coragem de ser você mesmo com responsabilidade afetiva? Será isso? Bom, o tema de hoje é muito interessante e necessário. Quem vai trazer mais ideias sobre isso é a professora Conceição Vieira, que já está na tela. Muito bem. Nosso Conversando com Você de hoje, vamos tratar sobre o propósito de vida e o medo de ser. O propósito de vida. Será que nós temos algum propósito ao nascermos, ao sermos gerados, ao nos tornarmos um ser em evolução? Que propósito será esse? E qual o medo que nós temos de ser, de assumirmos o que realmente nós somos e o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E se nós estudarmos um pouco as personalidades de homens e mulheres no mundo atual, nós vamos verificar que ocorrem e existem aqueles do ensimesmamento. Estamos vivendo num momento em que as pessoas acham que tudo já sabem, que a sua forma de ver o mundo é a perfeita, a correta. E nós temos um outro grupo de pessoas do nada pode. Aquela humildade aparente, que nós deveremos colocá-la entre aspas, de que essa humildade lhe leva até um lugar comum na sociedade. E não ter esforço na cabeça deles de aparecer, de marcar posição, de construir o seu espaço, de construir o seu um lugar ao sol. Mas todos nós temos que ocupar o nosso espaço abaixo do sol. Cada um de nós tem que ocupar o seu espaço na natureza, na vida. Se ela lhe surgiu, se você está na vida, é preciso bem desempenhá-la, bem vivê-la. E assumindo papéis, horas determinantes, horas precisando fazer renúncias, horas interagindo, horas possibilitando o outro a vir a ser o personagem principal, o papel de destaque na sua relação. Então, se nós formos nos reportar a esse propósito de vida, muitas vezes a gente quer se deixar levar pelo que está na moda e troca isso pelo seu propósito. Então, estudar nos colégios que as pessoas mais falam, os nossos filhos e filhas queremos colocar naqueles colégios que são da moda. Nós vamos formatando um propósito que foge muitas vezes ao interior, à tendência natural que a pessoa tem. E quando nós temos 2, 3, 4 filhos, aí é que isso fica muitas vezes de uma forma muito deturpada. Porque nós queremos que aquele filho que se tornou referência nesse seu entendimento do que é melhor e do qual propósito ele deve seguir, você quer que os demais sigam a mesma coisa e aquele molde. É como se fosse um brinquedinho de massa de modelar e que você tem as caixinhas, as marcazinhas, as forminhas e todos têm que estar na mesma forma. Então, não é dessa forma que a gente pode possibilitar, facilitar o outro a encontrar o seu propósito. Esse modismo do que está no dia a dia precisa ser ultrapassado por uma essência, que é como eu me sinto, como eu encontro o meu papel real na sociedade, como eu me vejo no desempenho do meu papel de ator, de atriz, no grande palco que a vida ofereceu para mim, para que eu desempenhe da melhor maneira possível. Então, alguns se acomodam e se escondem na humildade do não poder ser, na comparação com o outro, de que o outro é melhor e às vezes começa em casa, começa com o irmãozinho, com a irmã. Então, ele é melhor, ele sabe mais, ele é preferido, ele é destaque porque faz uma opção por um comportamento e por estudos que dizem respeito à vontade do meu pai e da minha mãe. Eu não posso, eu não sou. E aí vem uma negativa da sua personalidade, que é abafar esse seu propósito ou muitas vezes, para chamar a atenção, descobrir um outro comportamento
é oposto, muitas vezes, àquele que é o acolhido, o bem aceito. Às vezes também esse não é o seu propósito. Você faz apenas para que chame atenção, para que tenha o seu espaço, para que tenha o seu referencial distinto daquela pessoa que está sendo comparada a você. Imaginemos isso na sala de aula. Nós demos um exemplo na família. Imaginemos na sala de aula. Cada um com uma forma de aprender. Um aprende muito mais escutando, o outro aprende muito mais falando, o outro aprende muito mais misturando conversas, conteúdos. O outro aprende mais cantando junto, o outro na seriedade, né? E numa postura taciturna com relação à informação, ao conhecimento que está lhe chegando. E como um professor, uma professora, ter uma versatilidade que consiga passar por todas essas formas e despertar em cada um desses a busca do seu espaço, do seu lugar ao sol e a manifestação do seu vir a ser. Então, esse propósito de vida precisa ser percebido, ser sacado pelas pessoas, cada um individualmente ou com ajuda da educação em casa, do pai e da mãe, a ajuda da escola, das relações. Nós vamos nos aproximando ou nos distanciando. Nesse mundo tão informatizado, nesse mundo tão para fora o tempo inteiro e para a planura, estamos vivendo uma sociedade das coisas planas, prontas à nossa frente e deixando de vivê-las na experiência concreta, né? Experimentando. Vamos nos distanciando desse propósito. Eu queria fazer um outro enfoque distinto, mas está me vindo à mente que esse exemplo de propósito eu poderia dar um próprio testemunho pessoal e acho que você dê e fazê-lo. Então, por exemplo, a educação recebida através da minha mãe na infância, que ficou viúva, criou a minha irmã com muita limitação econômica, mas com muita determinação e amorosidade. Amorosidade no trabalho, que o seu carinho e a sua atenção era trabalhando, mas ali junto. Nós trabalhando junto com elas e tal, mas isso ouvia quase todo dia, que menina pobre tem que ser professora. Filha de pobre tem que ser professora. Filha de mãe viúva tem que ser professora. Então, aquela repetição ia incomodando horas, porque eu não pensava, na minha concepção, na idade que eu tinha, muito pouco ainda, era a professora, naquela época chamada de primária, eu tinha uma necessidade de querer algo mais amplo ainda, não é que não haja amplitude na profissão de professora, a qual me tornei e amo hoje intensamente. Mas na minha concepção de infância, algo mais de maior mobilidade, de maior... Existia um incômodo com duas realidades. A minha realidade pessoal, familiar, que no início não tinha, antes do meu pai falecer, e a realidade da sociedade. Então, sempre existiu em mim um incômodo com os que não têm, com os que não comem, com os que não... E me questionava muito a questão dos mendigos que tinha na rua, desde cedo, ainda pequena. Então, o que acontece? Eu disse, minha vontade é fazer alguma coisa que eu me realize pessoalmente, que ajude minha mãe a sair da situação em que ela se encontra e faça alguma coisa que possa ser uma referência, mostrando que o mundo precisa ser constituído para todos e para todas, independente da classe social, independente da raça, independente do seu gênero. E isso sempre, na adolescência e tudo isso me inquietava. Então, minha mãe, eu tinha que ser professora. Enfim, eu terminei a 8ª série e dei uma enroladinha em casa. Disse a ela que ia me matricular no ensino médio no Instituto de Educação Rui Barbosa, na escola normal, para ser professora. Mas no caminho eu fui para o Ateneu e disse, depois o argumento ela vai entender. Então, me matriculei para o Ateneu. Chegando em casa, foi aquela coisa, né? Então, um sofrimento muito grande dela, que eu tinha desobedecido, que eu tinha... Só que uma coisa muito interessante, esse meu propósito me chamava para essa experiência que ela estava propondo. Porque ainda nos 14 anos, na 8ª série,
surgiu à minha frente a possibilidade de dar aula de reforço escolar a meninos de pré-escola e primeira série. Então, a minha primeira experiência foi essa. E mesmo assim, eu fiz o ensino médio não pedagógico. Me inscrevi no Ateneu, mas terminei estudando no Castelo Branco. Sou da primeira turma do Colégio Castelo Branco, que teve a sua mudança natural e oportuna na sua nomenclatura. E essa primeira turma, né, do Castelo Branco, e no turno da noite, já com 15 anos, 16 anos na noite, e continuei dizendo essa história que não queria ser professora e ensinando todos esses anos. Então, fiz o vestibular para economia, não deu certo, fiz para geografia e fui aprovada. Então, acontece, o chamado à relação com o outro, à sala de aula, foi constante em minha vida. Então, foi a primeira experiência, foi a aprovação imediata que eu tive, e o tempo inteiro era estudando e dando aula, estudando e dando aula. Até, estando prestes a ir fazer mestrado, 2 mestrados aprovados, eu disse à minha mãe que a minha inquietude por as questões sociais eram muito grandes e que eu achava que eu ia me distanciar, indo estudar nos 2 lugares as quais estavam previstos fazer. Então, eu fui constituir com um grupo de colegas uma comunidade, com a preocupação do social. Então, uma comunidade holística voltada para a formação, para o serviço, para a impessoalidade, para a transformação da sociedade, querendo ser um exemplo de lugar, mostrar que era possível, sim, se constituir um estado, um município, um país, com uma outra visão de partilha. E assim fiquei 18 anos. Então, acontece, ao pensar na amplitude da educação novamente, de que essa experiência comunitária deveria ser através de uma escola agora, para que a gente ampliasse aqueles conceitos, mostrasse essa diversidade, levasse as pessoas a serem inseridas em um outro conceito de sociedade e estudando as matérias normais curriculares. A direção da comunidade não aceitou e eu saí da comunidade para constituir uma escola voltada a essa concepção. Então, uma escola de experiência integral, onde parte do seu ensinamento fosse voltada para a construção coletiva e social. Mas faltava o recurso. Aí ela se tornou uma ONG. Essa saída, esse anseio, foi através de uma ONG. Então, eu quero dizer que o seu propósito vai lhe acompanhando. E aquilo que eu pensava de realizar, de fazer com relação à família, por exemplo. Então, eu consegui que a minha irmã ficasse com 2 trabalhos, um trabalho para ela se manter, um trabalho para manter minha mãe. Que é como se eu transferia um pouco essa responsabilidade daquilo que estava no meu propósito inicial, junto à família, mas o outro propósito coletivo continuava muito firme. Então, a vida me propiciou que alguém assumisse esse papel e eu assumi intensamente o outro coletivo, até e constituir essa experiência de educação e até ser chamada, após tudo isso, para uma vida pública, que eu também dizia que não queria. Então eu chorei para não ser professora, eu chorei para não me tornar política eletiva, né? Eu chorei para não ser, na minha história depois, candidata a vice-governadora. Então, eu estava fugindo desses propósitos que a caminhada estava me mostrando. Então, é preciso horas você entender que... E essa caminhada foi muito distinta, coisas muito diferentes uma da outra. Processos muito distintos um do outro. Então, o que isso formatou na minha personalidade? Formatou a compreensão de que o meu propósito deve estar atrelado hoje à seguinte concepção. Eu quero fazer, eu quero realizar aquilo que eu idear e que meu coração sentir. Ao invés de eu definir essa ou aquela atividade, na que eu estiver, na que a vida propiciar em determinado momento da minha história existencial, eu quero realizar, então o fazer, ser de acordo com o meu pensamento, com o que eu ideio sobre aquela realização e o meu sentimento sobre aquela construção. Então, só assim, juntando esses 3 segmentos, eu entendo, da nossa formação, nós podemos aos poucos indo alinhando esse propósito, ou descobrindo, ou vivenciando de uma maneira intensa. Essa é a minha forma de ver esse propósito.
Então, não importa se horas era com mais recursos, com menos recursos, mais intenso, menos intenso, o que importa é que a sua disposição interior para essa construção seja vivida da melhor maneira possível, seja com a maior intensidade que você possa e seja sempre atrelando o seu propósito e o seu vir a ser. Então, eu nem posso me ensimesmar de que tenho a fórmula mágica para as realizações, mas eu também não posso anular o meu propósito de me posicionar, de ocupar o meu espaço na sociedade. Então, é preciso ter um fiel aí, né, nessa balança. Tem uma zona de equilíbrio. E nós precisamos ter uma escuta para aquele que é o convite que a vida nos faz. Esse convite é o nosso propósito de vida. Então, voltamos já. Aguarde. Então, estamos de volta e fazendo uma reflexão sobre o nosso medo de ser, sobre os nossos limites e sobre os nossos propósitos de vida. Esse medo de ser, que aparenta um zelo, um cuidado com o modo de viver, precisa também ser vencido para que realmente seja desperto. E falando disso, desperta o seu ser. E falando disso, eu me lembro, e gosto muito de me reportar no cotidiano, ao profeta Jonas. Jonas, e existe até a expressão, o complexo de Jonas. É como se nós invitássemos ou quiséssemos ou não deveríamos querer o complexo de Jonas. Então, Jonas, um profeta que recebeu um chamado de Deus, onírico, em sonho, e Deus dizia a Jonas, Jonas, vai a Nínive e lá diz às pessoas que precisa viver algo além do que elas têm vivido. Diz às pessoas que elas precisam ter mais solidariedade um com o outro. Diz às pessoas que há algo maior para fazer do que o que elas têm feito no seu cotidiano. Porque haverá momentos de dores se Nínive continuar do jeito que está. Jonas escuta, silencia, desperta levantando-se e põe-se a meditar. E na sua meditação, na sua reflexão mais profunda do que deveria fazer, Jonas recebe uma espécie de autorização para um desvio e pega um barco e vai para Tarsis. E deixou o seu propósito do que havia sido solicitado de que fosse a Nínive. E nessa ida a Tarsis, estando no barco, há um momento em que a ventania se torna cada vez mais forte. Esse barco começa a perder rumo no seu trajeto em direção a Tarsis. E as pessoas consultavam de que ordem, é como se fosse assim, quem é o pé frio aqui, né? Por onde está vindo esse movimento? Por que isso está acontecendo se estava tudo tranquilo? Se estava sem ventos tão fortes sobre as águas? O que está acontecendo? E fizeram uma espécie de jogo ou de adivinhação para descobrir de quem era a causa. E ficou percebido nessa experiência de que a causa era Jonas. E Jonas, angustiado com isso, de que ele estava sendo o motivo daquela desordem e a água entrando no barco cada vez mais, e o vento tangendo para mais distante da meta, da rota, aquele barco. Jonas solicita que eles empurrem na água. E Jonas cai à água. E diz essa história do Antigo Testamento que Jonas é engolido por uma baleia. E fica dentro da barriga da baleia 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. O tempo suficiente para refletir em tudo que tinha passado, tudo que tinha escutado, tudo que precisava ter sido vivido e que ele mudou a rota, mudou o caminho, mudou o itinerário. E volta a se lembrar da experiência com o divino falando de Nínive. E como será que estão as pessoas lá? Que resultado tal deve ter acontecido? Que sofrimento atroz pode estar em Nínive? E eu, aqui,
porque ficou dentro da barriga, engoliu de vez, inteiro, e ficou dentro da barriga da baleia, inteiro, refletindo e pensando. E aí todo mundo já certo que Jonas tinha morrido, né? E o barco volta a ter o seu transcurso normal, e Nínive lá realmente está vivendo uma experiência muito densa de farras, de curtições tão somente, e 3 dias depois essa baleia expele Jonas. Por um milagre, Jonas retorna àquela margem, retorna àquele lugar inicial de onde saiu o barco. Um escândalo, né? Claro. Um movimento imenso, todo mundo, não é possível o que aconteceu. E Jonas retorna um homem renovado. Um homem que vai dar escuta àquele chamado anterior que teve e que ele se desligou. E aí passa a compreensão de que, e o entendimento de que aquela era a sua meta, aquela era a sua realização, aquela era o seu propósito de vida. E vai a Nínive e faz lá essa profecia e leva essa energia, mas já agora após intenso sofrimento, por uma segunda oportunidade que a vida lhe deu. Então, nós não precisamos viver a experiência de Jonatas, até porque não sabemos se a baleia vai nos expelir. Se aquele problema ou aquele desvio que nós abraçamos vai nos dar a possibilidade de retornar ao ponto de partida, ao ponto inicial. Então, o complexo de Jonas precisa não ser vivido com essa intensidade. Ele precisa ser previsto no aviso que a vida nos dá. Quando a vida nos sinaliza uma caminhada, façamos a escuta para essa voz da sinalização. Abramos os olhos para percebermos que ensinamento nos virá por ali, por aquela experiência que estamos sendo convidados a viver. Né? Percebamos de uma forma muito inteira, muito integral, aquela experiência. Porque não sabemos se existirá essa outra oportunidade. Não sabemos se existirá esse outro chamado. Esse chamado que oportunizou Jonas a retomar a sua caminhada, o seu propósito. Então, se achar menor, como ele achou, que não ia ter a força de enfrentar a rebelião, o movimento, o agito em Nínive, não nos impulsiona a caminhada. Nos sentirmos pequenos, diante de um mundo tão conturbado que se encontra, diante de tantos questionamentos com relação à caminhada religiosa, à caminhada política, desse momento que estamos a viver, a caminhada da organização familiar, de como nos organizarmos, de como estarmos em sociedade. Eu não tenho o que fazer. Se ele, o outro, a outra, que são grandes, que têm cargo, que é isso, que é aquilo, não está conseguindo realizar, como eu vou realizar? Então, é esse entendimento que nós precisamos ter de que todos nós temos um propósito. Há o propósito individual, pessoal, há o medo de ser individual, mas há também o propósito coletivo. E o propósito coletivo se constitui na individualidade de cada um. Quando nós vivemos o nosso propósito individual, nós possibilitamos que aquela cidade, que aquele estado, que aquele país viva o seu propósito coletivo. Que aquele país viva a experiência que a vida está a lhe convidar. Essa experiência coletiva depende dos nossos passos e das nossas decisões individuais. Depende do nosso engajamento no nosso vir a ser. Depende do nosso engajamento na descoberta do nosso propósito e da nossa realização pessoal. E fechando, eu lembro que Platão deixa em uma das suas reflexões que não escrevia, mas falava, e os seus discípulos escreviam aquilo que ele filosofava. Nos deixa claro em algum instante da sua caminhada que sejamos razoáveis no viver, peçamos o impossível. Sejamos razoáveis, peçamos o impossível. E tornemos então esse impossível possível e vivamos de uma forma cada vez mais plena, mais ampla de realização e de experiência para nós individualmente e para o nosso entorno e para a sociedade. Porque todos nós somos agentes de transformações na sociedade. O nosso propósito de vida depende de cada um de nós. O seu propósito de vida depende de você. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.
A professora Conceição Vieira sempre trazendo aí novidades, modernidade e ao mesmo tempo sem esquecer a nossa humanidade, essência, caráter e outros atributos e valores tão necessários para a vida em sociedade. Nosso convite é para que você esteja também nas nossas redes sociais, conectado com a gente durante toda a semana. E lembrando, nosso programa vai ao ar todos os sábados aí às 10h30 da manhã e também reprise às terças-feiras às 7 horas da noite. Combinado? Até o próximo programa, Conversando com Você.